Olá a todos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje para a nossa edificação espiritual é o seguinte: Eis que vos farei pescadores de homens. O que essa frase aí significa? Olha só a leitura bíblica de hoje. No livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo de 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Porque és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto quase começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e a todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. E como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. A expressão pescadores de homens é uma declaração metafórica cujo significado indica aqueles que se ocupam em ganhar almas para o reino de Deus. Essa expressão foi aplicada por Jesus na ocasião da convocação de alguns de seus discípulos. Ele disse, como está escrito aqui nos 2 evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, e a leitura que eu fiz foi em Lucas, que diz assim: Ele disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui, esse significado de almas significa homens. O homens aqui indica, portanto, aí a humanidade, todos nós. A dizer aí, como Pedro, João e outros discípulos ali eram pescadores, eles eram exímios na questão de pescagem, mas eles não sabiam o que era pescar homens, ou seja, ganhar almas para o reino de Deus. Então aqueles discípulos, em vez de pescarem peixes, eles pescariam homens para o reino de Deus. O texto bíblico diz que imediatamente após o chamado de Jesus, eles deixaram suas redes e animosamente o seguiram. Nem todos os leitores da Bíblia percebem que os evangelhos registram vários chamados para discipulado. Na verdade, os comentaristas organizam esses chamados em pelo menos 5 ocasiões diferentes, mas esses chamados são extremamente e estreitamente relacionados. Então agora, anota aí para você fazer as leituras bíblicas dos evangelhos. Você vai ler e acompanhar aí esses evangelhos para que você entenda aí segundo a organização do chamado. Você vai ler João, capítulo de número 1, versículo 35 e 51.
se você vai ler Mateus, capítulo 4, versículo 18 e 22, depois Marcos 1, o versículo é o 16 e o 20, Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11, que foi a leitura que eu fiz para você, Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13, você vai ler Marcos, capítulo de número 2, versículo 13 e 17, Lucas, capítulo 5, versículo 27 e 32, 5, Mateus, capítulo de número 10, versículo de 1 ao 4, Marcos, capítulo 3, versículos de 13 ao 19 e Lucas é o versículo 12 ao 16. Então aqui é esta ordem que você vai ler para que você entenda essa organização diferente sobre esse discipulado que Jesus ensinou aos seus discípulos. Você vai fazer essas leituras para que você entenda aí a cronologia desse chamado. Então, cada um desses chamados está separado por um breve espaço de tempo, com exceção do segundo chamado, que provavelmente ocorreu pelo menos 1 ano após o primeiro chamado. E quando Jesus disse, eu vos farei pescadores de homens, é uma pergunta. Mateus e Marcos escreveram que Jesus estava andando junto ao mar da Galileia, né? Quando viu os irmãos Simão e André. Olha só, eu quero falar para você neste momento o que era esse mar da Galileia, porque muitos podem não saber, mas é bom que a gente passe para você essas informações sobre aonde era essa Galileia. O mar da Galileia é mencionado várias vezes na passagem bíblica e ele é designado por este nome, Mar da Galileia, especialmente no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Mas esse lago também é citado como outros nomes na Bíblia. Ele é chamado de Mar de Quinerete, né, que está localizado em Números, capítulo 34, versículo 11, Lago de Genezaré, que está aí também confirmando em Lucas, capítulo 5, versículo 1, e Mar de Tiberíades, João, capítulo 6, versículo 1. Então, esse mar aí da Galileia é conhecido aí por esses nomes. Então, quando você vê aí esses nomes, né, Mar Quinerete, Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, você vai entender aí que é o Mar da Galileia. Então, a Bíblia esclarece esses nomes aí para que você entenda. Então, como o seu próprio nome já diz, o Mar da Galileia fica na região da Galileia. Essa província está localizada a cerca de 100 quilômetros de Jerusalém. Apesar do nome, o Mar da Galileia é um grande lago de água doce, qual recebe as águas do Rio Jordão, e foi aquele rio que João Batista aí batizou Jesus, né? Essa água vem lá desse mar da Galileia. Além disso, também é trazida pelas chuvas e a neve dos cumes dos montes que o cercam. Tudo isso contribui para o seu considerável tamanho. O Mar da Galileia possui aproximadamente 20 quilômetros de extensão e 12 quilômetros de largura no máximo. Ele também possui 20 a 230 metros de profundidade. Então, nos tempos bíblicos, é uma região praiana, nordeste, né, para lá. Havia a produção de agrícolas de grãos, vegetais e frutos. Essa região era especialmente favorecida pelo clima temperado na planície de Genezaré, principalmente ao seu lado leste, ao Mar da Galileia, circundando por montanhas e paredões de rochas imponentes. Então você pode ver que esse clima lá era muito bom, um clima temperado, não era nem quente nem frio, por causa do mar. Esse mar aqui é bem conhecido, tá, nas histórias bíblicas, onde o ministério de Jesus estava ali sempre centralizado, por ali, pela Galileia. Então foi lá que ele fez aí essa proposta aos discípulos, chamando-os para serem pescadores de homens. Então foi exatamente lá que os irmãos aí, o Simão e o André, eles viram Jesus e lá que eles estavam pescando. Eles já tinham tido o primeiro encontro com Jesus. Você vai ler João, capítulo 1, versículo 35 ao 51. Mas
os dois ainda não tinham se tornado discípulos em tempo integral. Eles continuavam exercendo a profissão de pescador. Eles foram chamados para ser discípulos, mas naquele momento eles não estavam integralmente ali exercendo essa função de discípulos. Então, foi nesse contexto que muitos, apropriadamente, Jesus convocou os dois irmãos a segui-lo. Eles, passariam a ser pescadores de homens. A Bíblia diz que tão logo os dois irmãos deixaram suas redes e seguiram a Jesus. Foi nessa mesma ocasião que Tiago e João também receberam o mesmo chamado de Jesus para deixarem seus afazeres e segui-lo. Pouco tempo depois, embora não saibamos aí quanto tempo ocorreu o terceiro chamado ao discipulado, você vai ler aí Lucas 5, versículo 11. Então, apesar de nós sabermos aí quanto tempo dura esse chamado, o Evangelho de Lucas também registra uma ordem semelhante. A vós farei pescadores de homens. Não se trata da mesma ocasião, registrada por Mateus ou Marcos. Em Lucas, parece que Jesus direciona apenas o apóstolo Pedro a declaração figurada sobre ele ser um pescador de homens. Ele disse: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5, versículo 10. Mas, apesar de serem muito parecidas as duas declarações, elas diferem entre si de uma forma muito importante. A primeira delas, quando Jesus diz, vos farei pescadores de homens, a ênfase está no processo e no esforço. Isto é, eles seriam feitos pescadores de homens já na segunda declaração, quando Jesus disse, literalmente, a Pedro, você pescará homens. A ênfase está no êxito e no resultado. Isto é, certamente seria um pescador de homens e teria sucesso nessa tarefa. E as características dos pescadores de homens? As características aí deles. Os discípulos de Jesus chamou para serem pescadores de homens. Não eram pessoas perfeitas. Esses discípulos que o Senhor, o Mestre, chamou, eles eram falhos, como eu, como você também é falho. Eles tinham dificuldade e de entender algumas coisas, eles não sabiam de tudo, tinha que eram leigos em assuntos que eles não sabiam de maneira alguma, não faziam ideia o que estavam fazendo, mas eles foram chamados por Jesus. Então eu quero dizer para você aí que você acha que é insignificante, que você acha que não tem nada para oferecer para ninguém, eu quero dizer para você que de alguma maneira você tem, porque assim como os discípulos de Jesus foram chamados para uma grande obra e eles se saíram muito bem, você também tem uma missão a cumprir nessa terra, que é levar a semente do Evangelho para outras vidas, outras pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor, para que elas também possam aí ter o conhecimento da verdade e ter esse Senhor, nosso Jesus, de Nazaré, como Salvador de suas vidas. Vamos usar aí o exemplo de Pedro, André, Tiago e João. Os textos bíblicos mostram que eles tinham muitas debilidades. Os registros dos evangelhos revelam que eles tinham carência de discernimento espiritual. E aqui, para nós, preste atenção, você não acha que as pessoas precisam, neste momento, de um esclarecimento espiritual? Muitas pessoas não sabem nem para onde vai. O que é espiritualidade com Deus? Essas pessoas são carentes, elas precisam ser ensinadas de alguma maneira. Então esse Mestre Jesus veio ensinando aí para eles o que é o mundo espiritual. E ensinou para eles, e depois que eles colocaram em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, eles ensinaram para frente, até chegar em cada um de nós, que também durante a nossa conversão, durante a nossa caminhada, nesse processo
de crescimento espiritual, nós aprendemos aí, nós absorvemos muitas experiências com Deus, e essas experiências nós estamos passando aí, eu estou passando para você, você também passa suas experiências espirituais aí para as outras pessoas que precisam também desse conhecimento. Compartilhe conhecimentos, evangelize, entregue folheto, fala assim: Jesus te ama, tem obra na sua vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Fale de Jesus para as pessoas, mesmo que muitas das vezes elas não querem ouvir. Muitas das vezes as pessoas dizem: ah, mas eu já tenho Jesus. Essa frase é clichê, mas você tem que dizer. Você pode até dizer isso, mas você precisa ter um encontro com o Mestre, você precisa ter um encontro real com Ele, para você saber realmente quem é que você está servindo. Faça provas com Deus, peça sinais, ore, e Ele vai mostrar para você que Ele é o caminho que você precisa seguir. Então aqui vai algumas passagens bíblicas para também você estar fazendo as leituras, para você entender aí esse discernimento espiritual. Já é um pouquinho aí de ensinamento para que você venha entender aí a palavra. Você vai ler Mateus 13, versículo 6. Você vai ler Mateus 15, versículo 33. Você vai ler Mateus 16, do versículo de número 7, do 12, do 22 e do 23. Você vai ler Mateus 17, 10, versículo 13. Você vai ler Mateus 19, 10 ao 30. E você vai ler Mateus também, capítulo 24, versículo 3. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 15 ao 23. Você vai ler Mateus 19, 13, 15. Eles também precisavam de humildade. Mateus, capítulo de número 18, versículo de 1 ao 4. E de um espírito de perdão. Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 22. Eles precisavam de um perseverante espírito de oração. Mateus, capítulo 17, versículo 16 ao 21. E de uma sólida coragem. Mateus 26, versículo 56 ao 75. Tudo isso torna ainda mais extraordinário o fato de Jesus ter tomado indivíduos tão comuns, né, como eu e você, como os discípulos, né, naquele tempo, que eram simples pescadores, iletrados da Galileia. Muitos não sabiam ler, outros sabiam, outros eram inteligentíssimos, outros não, como eram aí os pescadores, né, que pescavam peixes. Aqueles homens falhos se tornaram instrumentos para a salvação de muitos. Então eu quero dizer para você o seguinte: se você acha que você não tem capacidade, quer dizer que Deus vai te capacitar. Deus vai te encher do seu espírito e você vai pregar o evangelho para as pessoas. Você vai usar o que você tem para ensinar a palavra. As armas que Deus colocou nas tuas mãos, você vai usar para pregar o evangelho. Você vai usar esse meio de comunicação aqui, né? Você vai usar o que você tem para ganhar almas para Cristo, para o bem do evangelho, para o bem do reino de Deus, para pregar o evangelho, porque quando você prega o evangelho do reino, você está trabalhando para Jesus, para o reino de Deus. É uma coisa que você faz de coração aberto, com alegria, com coragem, com dedicação. Você sabe que você está falando uma coisa que é verdadeira, uma coisa que é vinda de Deus para nós, uma coisa que você teve experiência, que você sentiu. Então, mesmo sendo uma pessoa comum, uma pessoa falha, mas você é um candidato, uma candidata aí especial para estar aí pregando o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho do reino. E a pergunta é, de novo, também devemos ser pescadores de homens? Esta é uma promessa que Jesus fez também para nós. É essencial nós sermos também discípulos que estende a todos os seguidores genuínos, independentemente da época, através do ministério de cada um daqueles primeiros pescadores de homens. Agora cabe a nós continuar essa honrosa tarefa de anunciar as boas novas de salvação de Cristo a todos os povos, tribos, línguas e nações. Observe que, ao prometer os farei pescadores de homens, Jesus aprova o testemunho do Antigo Testamento que aponta para a bem-aventurança daqueles que trabalham em prol da obra de Deus. Olha o que diz aqui em Salmo 126, versículo de número 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos.
O escritor de Provérbios diz que os que ganham almas, sábio é. Provérbios 11, versículo 30. O profeta Daniel escreve: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. Diante dessa realidade, podemos entender a declaração do apóstolo Paulo ao dizer: fiz de tudo para com os todos, a fim de que, de modo que ou de outro, eu possa salvar alguns. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 22. Como cristãos, devemos ser verdadeiros, devemos aproveitar todas as oportunidades que temos para lançar a rede do Evangelho e apropriar-se da maravilhosa promessa honrosa, a tarefa de sermos também pescadores de homens. Eu vou estar colocando aqui para você aí se edificar um louvor aqui nos comentários mesmos. Você pode clicar e ouvir esse louvor, porque Deus vai falar contigo. Não pare, não desista, continue essa caminhada. E Deus vai te levantar com muito poder e autoridade. Vamos orar. Senhor, eu peço a Ti pela vida deste homem, desta mulher. Levanta, capacita, Senhor, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês.